Controle financeiro, renegociação de dívidas e planejamento são algumas das estratégias fundamentais para que a gente consiga manter a saúde econômica neste ano. E para falar mais, sobre uma economia pessoal e familiar saudável, eu converso com o consultor de investimentos Bruno Eduardo de Mello, que está com a gente hoje. Bruno, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? Tudo isso a gente fala, para evitar um superendividamento em 2025. Mas o que é um superendividamento? Bom, o superendividamento, ele é aquela condição em que a pessoa se coloca onde a sua renda total ou até mesmo além da sua renda total, ela acaba comprometida, Muitas vezes, neste caso, o principal vilão é geralmente o cartão de crédito ou até mesmo o financiamento. Muitas vezes motivado ou por conta de compras impulsivas, a pessoa acaba passando dificuldades por um período significativo, por algo que no momento acabou agindo por impulso. Então o superendividamento é quando a pessoa já está com a sua renda totalmente comprometida ou até mais do que ela. Então ela precisa de tempos em tempos tomar empréstimo, tomar crédito, viver refém de cartão de crédito e não consegue sair dessa situação e acaba se colocando numa posição financeira cada vez pior. E o que faz a gente cair nessas armadilhas, e acabar super endividado? Bom, nós costumamos dizer que muito do que acontece no dia a dia, e as compras, e os gastos financeiros, eles estão inseridos nessa realidade também, é a ação por impulso. Quando não há um planejamento, quando não há um mapeamento das necessidades, a gente acaba muitas vezes consumindo por impulso. E principalmente com o advento da tecnologia, os instrumentos financeiros que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, principalmente o cartão de crédito, muitas dessas compras por impulso elas foram potencializadas, porque você tem ali um instrumento nas suas mãos que lhe permite, num instante, adquirir bens, serviços, mas que na hora de pagar você vai ter que, se você não fez bem os cálculos, você vai ter que passar um bom tempo aí trabalhando em função disso. Então, eu acredito que a forma de você poder se policiar para essas coisas seria inicialmente já se planejando, já reconhecendo qual que é a minha renda, o que eu tenho de necessidades básicas e o que eu realmente posso me aventurar, o que eu posso fazer para eu começar a me organizar para não cair nessa armadilha. Quem já entra o ano endividado, muitas pessoas acabam virando o ano, e mesmo com o extra que vem no final do ano, o 13º, coisas assim, não conseguem colocar a vida financeira em dia. Então tem mais dificuldade de fazer um planejamento ou conseguir ir para frente. Ainda mais que a gente lembra que no início do ano tudo vem com reajuste, Com certeza. É bem frisado essa parte. A gente vem de uma época onde tradicionalmente gasta-se mais. Você passa um ano inteiro trabalhando e no final do ano chega então o momento das festas, o momento das férias, onde você deseja passar um tempo de lazer com a sua família. E muitas vezes você já vem numa condição difícil, ou mais comprometida, e ali então é onde estoura a boca do balão, ou até mesmo não. É justamente nessa condição onde você deseja gastar um pouco mais ali e muitas vezes acaba gastando um pouco mais do que deveria e já inicia no período subsequente, que seria o início do ano, que é onde estão vindo os gastos com material escolar, com os impostos e muitas vezes então você acaba já começando meio que passando dificuldades. Então é muito importante a gente começar o ano já pensando lá na frente. Eu costumo falar que o planejamento financeiro ou até mesmo o hábito, o hábito de poupar, de guardar dinheiro, ele é basicamente isso, um hábito, algo que você deve praticar diariamente e se aperfeiçoar constantemente. E os benefícios que isso vai trazer para você são perpétuos. É verdade. Como é que a gente pode começar um planejamento, Uhum. Bom, a primeira forma, eu acredito que é você, fazer um levantamento da renda familiar, se é você, a sua esposa, você, seu marido, enfim, o casal, a família ali, ver quanto que recebe mensalmente, quanto que eles podem contar com a renda
para eles poderem se programar. E também fazer uma apuração dos seus gastos, aquilo que é básico, aquilo que é as suas necessidades. Geralmente a gente costuma usar uma regra, vamos colocar desta forma, de divisão da renda. Uma proposta poderia ser inicial, né, para você praticar. O que seria isso? Olha, eu separaria uma parte para necessidades básicas, minhas despesas que elas são fixas, por exemplo, 50%, né, daquilo que eu recebo a gente vai separar para essa questão. Os outros 50% eu posso dividir. Olha, 30% para despesas ali extraordinárias, coisas que eu quero gastar, coisas que eu quero usufruir com a minha família, enfim, ou 20%. E daí os outros 20% ou 30% eu posso, me programar para investir, para guardar. Às vezes, e nós gostamos de fazer ainda esse poupar de uma forma distinta. Aquilo que eu separo primeiramente para uma reserva de emergência, e geralmente nós estipulamos isso, algo que eu possa me programar para ficar ali 4 meses, se acontecesse algo extraordinário, uma enfermidade, um imprevisto, e imprevistos acontecem, eu teria esse valor já podendo pegar de imediato, né, tendo acesso a ele de imediato, então ele seria para uma necessidade, então a gente chama isso de reserva de emergência. Recurso que eu coloco ali de fácil acesso, e o outro então para a realização de sonhos como casamento, troca de carro, troca de casa, ou até mesmo viagens, né? Ou até mesmo guardando uma poupança ali para lá na frente eu poder usufruir, né, com aquilo que eu desejar. Agora, como é que eu consigo poupar se o que eu ganho mal dá para as despesas do dia a dia? Bom, se você já está nessa condição, né, de superendividamento ou passando dificuldades, a melhor opção é você procurar, né, a instituição financeira onde muitas vezes você tem ali a sua dívida, né, ativa, e você procurar renegociar. Né? Muitas vezes você tomou esse crédito numa condição diferente ou num momento diferente da economia com taxas mais elevadas. Talvez hoje você já tenha houve uma evolução salarial, uma evolução de renda e você pode apresentar uma condição melhor ou até mesmo garantias melhor na sua operação e você pode ser beneficiado com uma taxa de juros. Então isso vai impactar diretamente no seu endividamento. Então eu acho que a primeira forma, ou a melhor forma de você sair dessa condição de superendividamento, se você já está nela, revisitando aonde esses comprometimentos ocorreram e você ir renegociando. E daí, né, trazendo isso para a sua planilha, você já confrontar com a sua renda, poder se organizar para que, como eu falei, isso possa caber dentro do teu orçamento atual, ainda com espaço para você ir guardando um recurso também. É isso aí, é um caminho, né, para você conseguir equilibrar um pouco mais as finanças nesse caso. Com certeza, e como eu coloquei, isso tudo precisa de um começo. Muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo isso num primeiro momento, ou de uma vez só, e reorganizar sua vida de uma vez só. Porém, é importante você iniciar. Que com o decorrer da sua negociação, ou com o decorrer, né, do ano, você vai conseguindo colocar as coisas no seu eixo. Então, acho que o principal é dar o pontapé inicial, você começar, você praticar. Bruna, não consegui cumprir 100% do que eu propus, eu não consegui cumprir 100%. Trace objetivos. Olha, eu vou diminuir o meu endividamento, ou vou aumentar a minha poupança em tantos por cento. Bruno, eu não cumpri 100% daquilo que eu estipulei, mas eu cumpri 70%, eu cumpri 80%. Houve uma grande evolução, né? E você vai se aperfeiçoando, e conforme você vai realizando esse tipo de coisa e esse tipo de acompanhamento, você vai ver como isso se retroalimenta. Você vai se sentindo beneficiado, você vai sentir um senso de propósito cumprido e atingido, e isso vai te estimular a estipular até mesmo alvos maiores, né? Objetivos maiores, mais ambiciosos. Eu tenho certeza que a pessoa que coloca isso em prática, às vezes você vai atrás, né, de um acompanhamento, como representando aqui a ViaCred, a gente presta esse tipo de consultoria financeira, tanto no posto de atendimento, quanto até na figura do consultor de investimento, para auxiliar nisso. Se você tem dificuldade, Bruno, sozinho eu não consigo, por favor, procure um profissional que ele com certeza vai te auxiliar e te instruir com as ferramentas corretas. Tem esse serviço à disposição de quem necessita de uma luz, por exemplo, né, para seguir um caminho financeiro mais regular. Com certeza. Né? Na própria ViaCred nós temos a questão que nós chamamos de orientação financeira. Né? É base.
né, basilar esse propósito da cooperativa para os nossos cooperados, né, onde a gente presta esse serviço de consultoria financeira, né, uma orientação. Por quê? Entendendo de que se o cooperador, se a pessoa ela se desenvolve financeiramente, como você falou, uma educação financeira é como a educação do nosso corpo. Nós precisamos trabalhar ativamente para desenvolver ele, para que nós venhamos ter uma qualidade de vida, né? Financeiramente é a mesma coisa. Então, dentro da cooperativa, nós temos esse serviço também e prestamos isso gratuitamente para os nossos cooperados. Então é só procurar lá na ViaCred, né? Com certeza. Quando o problema, a dívida, está no grupo familiar, por exemplo, né? O desequilíbrio financeiro não é pessoal e sim de um grupo familiar, de uma família. Okay. Como é que a gente pode fazer para tentar se unir, sentar para planejar, ter ações, ter atitudes no âmbito familiar? Então, aí a questão ela se amplia um pouco, né? Aquilo que precisa ser feito inicialmente, você já colocou muito bem, seria realmente essas pessoas se reunirem, né, e conversarem a respeito. Eu acho que o tema de finanças dentro da família, ele deve ser assim, algo discutido periodicamente. Né, isso é muito importante. Acho que um dos problemas do brasileiro, ele conversa pouco sobre finanças, principalmente dentro de casa. Isso deveria ser um tema mais corriqueiro e mais comum. Como lidar com o dinheiro, né? Como lidar com os recursos, como melhorar a forma como você lida. E quando nós tratamos isso em família, esse tema ele tem que ser aberto, tem que ser tratado às claras, né? Olha, o que realmente está acontecendo? Olha, eu estou com dificuldade aqui, eu estou com dificuldade ali. Porque quando se une, quando se junta, a probabilidade de você superar isso é maior. Então, se isso envolve instituição financeira, juntos vocês irem até essa instituição financeira e ir lá conversar, como eu falei. Aquilo que eu tratei de forma individual, né? Quando eu abordei ali anteriormente, eu faço isso agora em conjunto, seja com meu cônjuge, seja com meu irmão, com meu pai, para auxiliar. E ali nessa discussão, né, sobre o tema, nós vamos procurando quais seriam os melhores caminhos. Olha, a nossa realidade é essa, a nossa dificuldade é essa, e nós precisamos chegar até aqui. Nós vamos ter essa perspectiva ao longo do ano. O que você propõe? E daí as opções vão sendo apresentadas e nós vamos desenhando qual é o caminho que nós vamos seguir, aquilo que a gente acha mais correto. E ainda, durante esse percurso, eu posso revisitá-lo, quantas vezes forem necessário. Entendeu? Entendi. Buscar um financiamento para quitação de dívidas pode ser o melhor caminho ou é um ponto de interrogação e individualmente cada um tem que ter muita atenção ao planejar isso? Pode ser sim, tá? Mas cada caso é um caso. Você precisa verificar qual que é a condição em que você contratou, né, a sua dívida originalmente e quais que seriam qual que seria a nova proposta. Houve um benefício de prazo? Houve um benefício de taxa, né? Nem sempre eu vou conseguir casar 100% de todos os benefícios, mas aquilo que me foi proposto, eu recebi algum tipo de benefício, eu faço um comparativo. Essa dívida atual, eu estou bem no fim, vou ganhar, vale a pena às vezes apertar um pouco mais e liquidar essa. A outra não. Eu tenho uma outra dívida que ela tem uma característica de um prazo um pouco maior. Opa, não, então essa aqui, se eu conseguir melhorar as condições dela, vai ter um impacto significativo. Então, tudo, o caminho que eu vou seguir vai depender das características do meu endividamento. Então, cada caso é um caso. E tudo isso tem que ser analisado para ser bem planejado, né? Com certeza, tá? E como eu costumo dizer, o planejamento, né, quando eu busco essas coisas de forma antecipada, ele me auxilia muito com o quê? Com o tempo. Porque muitas dessas questões, muitas vezes são tratadas quando a bomba já está estourando. E daí você não tem tempo suficiente para fazer algo que gere um impacto, né, significativo ou tenha um efeito, né, significativo. Por quê? Porque eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma ação que ela já traga um resultado no curto prazo. E muitas vezes essa ação não vai ser, digamos, o melhor dos caminhos. Ou eu poderia ter uma opção melhor se eu me antecipasse, se eu me organizasse, visse, olhasse que aqui, opa, não, essa situação aqui precisa ser tratada. Então eu poderia talvez ter mais opções para lidar com isso. Então, por isso que a questão é eu revisitar esses temas de tempo em tempo. Eu abordar essas questões de tempo em tempo. Quanto mais eu me organizar, quanto mais eu planejar, melhores serão os resultados. Muito se fala, né? Os economistas falam em a gente ter essa segurança de ter uma poupança para que se algo extraordinário aconteça, por exemplo, perder o emprego, né?
você estar seguro pelo menos por alguns meses até conseguir se recolocar no mercado de trabalho. É um exemplo, por exemplo, né? Mas quando isso acontece e eu não tenho essa segurança, o que fazer? Porque bate um desespero. Uhum. Bom, então, acho que o cenário ideal é realmente eu ter essa reserva de emergência, como você mesmo colocou, para que quando esses imprevistos acontecem, eu esteja preparado, né? Tem um caso recente que visitei de uma pessoa que ela é extremamente organizada e que no final do ano acabou, né, sendo desligada do emprego onde ela já atuava há um ano, e ela tinha recém tido um filho, né? Então pensa, numa situação assim realmente que se ela não tivesse, né, se planejado, ela estaria extremamente ansiosa, né, preocupada, com certeza, né, mas pelo fato de já ter se programado, se planejado, passou por essa fase curtindo o momento, inclusive, né, se pensou, olha, quer saber, eu vou ficar um tempo em casa mesmo para curtir esse momento, depois eu vou atrás, porque eu posso me dar esse luxo. Mas quem não se programou, aí de fato tem que ter esse olhar, ok, qual que é a minha despesa mensal? Ah, tá, isso aqui eu preciso. Eu tenho condição agora com o seguro-desemprego, ou enfim, com a verba que eu tenho. Ah, não, com a ajuda que eu estou recebendo aqui da renda do meu cônjuge, do meu esposo, da minha família, não é o suficiente. Eu preciso me programar para ver, eu tenho acesso a algum tipo de crédito, qual que é as condições dele? Ah, é facilitada, é uma taxa legal, vale a pena eu jogar isso aqui para um prazo um pouquinho melhor? Beleza, consigo me reorganizar. Mas, como eu falei, aí a situação ela já é um pouco mais delicada. Por quê? Porque eu estou numa situação em que eu estou sem a renda, então muitas vezes o acesso ao crédito ele vai ser mais difícil, né? E muitas vezes são situações que eu tenho uma necessidade diária ali, e às vezes até de dependentes que dependem dessa renda, né, que eu acabei de perder. Então é uma situação que deve ser tratada daí com muito mais cautela e com muito mais cuidado. E aí a Via Cred está lá à disposição para essas pessoas, né, que muitas vezes acabam perdendo o emprego, recebem uma quantia de indenização, mas tem que ter uma segurança, né? Com certeza, assim, hoje eu trabalho só com a parte de consultoria, já vai fazer 4 anos na cooperativa, né, na parte de investimentos, mas trabalho há 15 anos na instituição e diretamente trabalhava nos postos de atendimento e assim, foram centenas, às vezes, de casos, né, de cooperados em que se encontraram nessa condição, né, de, olha, passou por uma situação difícil de desligamento, de perda de emprego, enfim, ou perda de renda na família, né? Muitas vezes, né, vai o familiar, digamos, eu tenho um crédito na minha conta, um empréstimo que eu vinha pagando, mas para o pagamento dessa parcela eu contava também com a renda da minha cônjuge. E porventura ela veio a perder. Então é comum ir lá e conversar e chegar num assim, denominador comum onde consegue essa situação ser revertida assim. Isso é prática comum no dia a dia da nossa atividade. Então o primeiro passo é ter calma, né? Com certeza. E cabeça no lugar, conseguir ser frio num momento como esse que é muito delicado. Com certeza. Bom, é uma unanimidade no Brasil, né? O superendividamento estar ligado ao cartão de crédito. Por que isso acontece? Nós não temos educação para usar cartão de crédito, a gente se perde. O cartão de crédito abre a porta da ansiedade, daquele consumo imediato que muitas vezes a gente compra, o que lá na frente a gente vai ver que não precisava. Então, é uma faca, né, de 2 gumes, vamos falar assim, não, uma espada de 2 gumes, porque ele tem vários benefícios, né, que eu posso utilizar e nomear no cartão de crédito. Ele me dá acesso hoje a coisas que muitas vezes com dinheiro eu não consigo. Quero fazer uma viagem internacional, quero contratar um seguro. Né? Muitas vezes você faz a compra com o cartão de crédito, você tem 30 dias ali para pagar, você ganha o percentual, né, de prêmios como cashback ou até mesmo como milhas, né, uma bonificação. Você pode ter direito a um seguro, né, de viagem ali gratuito por ter feito a compra do cartão. Então ele te dá uma série de benefícios, né? Como um instrumento financeiro, te dá acesso ali de imediato. Às vezes a instituição, você não tem acesso ao dinheiro naquele momento sacar, mas você está lá e consegue num instante efetuar um pagamento e fazer uma compra ali. Ter acesso ao recurso, ao crédito pelo menos, que depois de 30 dias você vai pagar. Porém, quando não utilizar, como você mesmo falou, quando eu não tenho uma educação financeira, quando eu não tenho um planejamento, quando eu não tenho o hábito, né, de me policiar nesse sentido, eu viro refém desses benefícios. Porque eu só olho a parte boa, né, o bônus, mas o ônus que é o quê? Olha, não, isso aqui vai ter que
ser pago. Se não foi agora, mas no momento posterior eu vou ter que pagar isso. E muitas vezes a pessoa, ela, né, ludibriada pela sensação, né, pelo momento, ela vai lá e efetua isso uma vez, duas vezes, ela acaba se vendo numa situação de dificuldade lá na frente. Então, assim, o principal, né, agente desse tipo de dificuldade é sim o cartão de crédito. Não é somente ele, mas ele é o principal pela facilidade, né, com que a gente gasta, né? Então, eu acho que o caminho seria, sim, né, a educação financeira, a conversa, para que esse instrumento ele possa te favorecer, para que ele possa ampliar, né, as suas finanças diariamente, mensalmente. Não se tornar um vilão, né, no seu dia a dia. E é um bom benefício sabendo utilizar? Com certeza. Com certeza, eu já tive a oportunidade de, através do cartão de crédito, resgatar, né, os pontos, troquei por milhas. Eu me lembro de uma situação, falar um pouquinho de particular, né? Mas claro. Algo que possibilitou eu fazer, inclusive, numa situação, uma viagem internacional, num feriado, que eu já havia gastado com o cartão e depois, quando eu troquei por milhas, eu pude trocar isso por passagem aérea, tive a oportunidade de viajar, né? Só tive os gastos com hospedagem lá e aquilo que eu gastei na situação. Na ocasião eu tinha viajado para o Panamá e eu voltei. Foi uma viagem curta, acho que passei 5 dias fora, mas foi uma experiência que esse instrumento me permitiu, né? Então, assim, provavelmente as pessoas ali que estão, os ouvintes, né? Cada um vai ter circunstâncias também ou poder lembrar de casos em que foi favorecido, beneficiário. São centenas também que eu atendo e acompanho. Então, quando usado de forma correta, você pode, né, receber benefícios, ao invés de, não conseguir pagar uma taxa de juros, né, por algo que você não precisava. E como é que eu sei que o meu cartão de crédito tem esses benefícios e como é que eu calculo se vale ou não vale a pena? Bom, o ideal é você ter o acompanhamento do aplicativo do cartão de crédito, né, instalado no seu celular ou até mesmo no computador, se você utiliza, né, o notebook. O nosso cartão da cooperativa, você consegue ter esse tipo de acompanhamento e você pode ir lá no portal, né, de prêmios, onde você vê, tem uma prateleira lá que você pode trocar por produtos, pode trocar por descontos na fatura ou até mesmo, como eu comentei, por milhas. Você vai ver qual que é a modalidade do seu cartão e quais são os benefícios que você tem acesso. E daí você também pode fazer um comparativo. Opa, os benefícios que esse meu cartão ele está dando é o suficiente? Tem aqui uma outra opção que está me dando mais benefício. Ele tem o meu cartão hoje tem um custo atual X e esse novo cartão teria um custo Y. Eu faço o comparativo com os meus gastos para ver se eu conseguiria ter esses benefícios, se vale a pena. Eu posso fazer uma migração caso hoje eu já não esteja, né, se essa realidade não seja aderente ao meu cartão atual. Então são detalhes que a gente precisa conhecer e entender para saber até onde vale a pena, até onde não vale a pena, né? Com certeza, com certeza. Mas acho que assim, se a pessoa... Mas não é um bicho de 7 cabeças não, tá? É algo simples. Você pode procurar, né, o seu posto-atendimento ou uma pessoa de confiança que possa lhe orientar. E é muito fácil, muito bacana de você navegar, né, por esses aplicativos. Hoje em dia, com a tecnologia, né, as plataformas elas são muito intuitivas. Então você consegue ali, em poucos cliques, em poucas visitas nessa plataforma, você já consegue entender como que funciona e começa já a agir, né, já pensando nesses benefícios. Bruno, obrigado pela sua visita, né, e fica à disposição e orientação para a nossa audiência também. Cooperados da Via Crédito tem todo esse serviço à disposição nas unidades de atendimento da cooperativa. Eu que agradeço a oportunidade e sim, nós temos disponível, né, nós temos hoje a cooperativa Via Crédito, ela conta com 111 postos, né, distribuídos aí em Santa Catarina e Paraná, e nós temos, né, dentro dos nossos quadros de colaboradores pessoas totalmente capacitadas para essa orientação financeira, para auxiliar, né, os cooperados como poupar, onde guardar, de que forma fazer, por quanto tempo, ou até mesmo preciso tomar um crédito, vale a pena um crédito ou uma carta de crédito, um consórcio também é uma opção, né, para planejamento financeiro, enfim, qual é o melhor caminho que se adequa à minha realidade. Então, com certeza, dentro da Via Crédito você vai encontrar, sim, um parceiro para te auxiliar nessa saúde financeira e nessa sua caminhada. Um abraço, ótima semana. Igualmente. Tchau, tchau. Eu conversei com Bruno Eduardo de Melo, consultor de investimentos, falou com a gente sobre a importância da educação financeira no combate ao superendividamento.